Oi, gente, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra que está em Gênesis 46. José e toda sua família descem ao Egito. E partiu Israel com tudo quanto tinha. E veio a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Israel, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele lhe disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas, desce ao Egito, porque eu te remi. Ali te farei uma grande nação. E desceram, e descerei contigo ao Egito. E certamente te farei, aleluia, tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Beceba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e os seus meninos, e as suas mulheres no carro. Aleluia. Que Faraó enviara para o levar. E também o seu gado e a sua fazenda, que tinham adquirido na terra de Canaã. E vieram ao Egito Jacó e toda a sua semente com ele. Amém. Deus é assim, irmãos. Deus promete e cumpre. Ele prometeu para Jacó que ia fazer dele uma grande nação e abençoar a família dele. E Deus foi com Jacó, a qual ele deu o nome de Israel. Por isso que lá no monte, quando Jacó lutou com o anjo, ele falou: Não te abandonarei enquanto não me abençoares, porque a gente tem que ficar no pé de Deus até Deus abençoar. Não, sabe, murmurando, gemendo, chorando, clamando, buscando com fervor, porque é esse Deus de maravilhas que faz maravilha na nossa vida, que corta laço, corta embaraço, desfaz todo o mal. Então Jacó, o Senhor falou com ele em visões e ele falou: Eis-me aqui, Senhor. Então nós temos sempre que dizer: Eis-me aqui, Senhor. Está sempre presente para Deus nos ouvir, nos abençoar, nos dar graça, nos dar vitória. Então Jacó, mesmo que ele tenha lá atrás cometido, né, um engano com o irmão dele, aquele do prato de lentilhas, que o irmão dele foi, né, que pediu para comer e ele falou: Só se você me der primogenitura. E o irmão falou: Eu dou. Então não foi bem engano, foi o irmão também que, né, deu e ele se aproveitou, ele e a mãe dele, e foi lá pedir a bênção para o pai, e o pai desconfiou, mas como estava cego, não chegava, né, passou a mão no braço dele, viu que o espelho estava igual ao do irmão, aí abençoou. E Isaú chorou depois, mas foi ele que escolheu, ele estava com tanta fome que ele falou: Me dá esse prato de lentilha, que até minha primogenitura. O outro falou: Me dá, ele falou: Eu dou. Então, né? É bem assim. A pessoa que larga Deus de qualquer maneira, sai para o mundo, é assim. Larga, como ele largou, né? Ele não fez caso daquilo que Deus ia dar para ele, né? Ele ia ser o primeiro, ele era o primeiro filho, primeiro, né? Que desde o ventre Jacó já brigava com ele para sair primeiro, mas ele saiu primeiro, Isaú. Mas o Senhor tinha promessa com Jacó. Então o Senhor abençoou Jacó. Então, irmãos, Deus foi fiel com Isaac, com Jacó. Então, vamos de tantos outros, né? José. Então, Deus é o mesmo de ontem e hoje eternamente. Ele nunca mudou. Como ele foi com Isaac, com Jacó, ele é conosco também. Com Isaú. Senhor, ele é Deus. Sabe? Ele não engana ninguém, ele não mente. Sabe? Ele deu o próprio filho, né? Seu filho para morrer naquela cruz por nós. Então, que Deus mais poderia fazer por nós? Nem os lírios dos campos, né?
que não trabalha nem ceifam, Senhor, cuida deles, que maravilha, quando levanta aquela flor linda, aqueles brilhos, sabe, aquela coisa mais linda. É o Senhor cuidando das aves, dos pássaros, que não trabalham, sabe, não cultivam, não tem celeiro, não guarda, não junta, e não passa fome, porque o Senhor sustenta. Então ele quer dizer isso para nós também, que mesmo que nós estivermos passando alguma coisa, o Senhor está conosco. Igual com Moisés, né? Quando Moisés foi pastorear as ovelhas de Jetro, seu sogro, quando ele viu aquela moita pegando fogo, ele chegou para bem perto. Ah, eu quero ver isso, porque está pegando fogo e ela está verdinha, não se consome. Aí, quando ele chegou bem perto, o Senhor falou: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, que onde tu pisa é terra santa. Aí Moisés ouviu que era a voz de Deus e ficou já assustado. Aí o Senhor falou: não temas, que eu tenho algo para você fazer, para você cuidar, né? Tirar aquele povo, o povo de Deus da mão de Faraó, dos hebreus, né? O povo de Deus. Então, aí Moisés falou: Senhor, mas eu não sei falar. O Senhor falou: que tem nas tuas mãos, né? Quero cajado. Aí pegou o cajado jogou no chão, virou cobra, depois ele pegou de novo pelo rabo aí virou cajado de novo. O Senhor mandou: enfia a mão dentro do peito, ele pôs, saiu uma lepra. Quando o Senhor fia de novo, estava limpa. Então o Senhor é Deus de maravilhas, de milagres, sabe? Ele é a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, ressuscitará. Você andando com Cristo. Lázaro está cheirando mal, sabe? Nem que seu problema esteja cheirando mal. Você fala: não aguento mais, Pai, não aguento mais. O Senhor é o Deus, sabe, do refrigério, da bênção, da calmaria. Olha, eu vou contar uma coisa para os irmãos. Eu estava morando numa casa, quarto e cozinha. Só tinha uma partinha pequenininha que dava para fazer uma salinha, mas era muito pequena. Não tinha nem móveis lá, de tão pequeno que era. As paredes todas caindo, sabe? Tudo descascada, tudo, sabe? Uma casa que, quando dava chuva forte, eu ficava orando para Deus: não deixa minha casa cair. De tão fragilizada que estava a casa, o chão, o chão dessa salinha que eu falei que ficava lá no fundo, não tinha chão, sabe? Aí eu sempre orava, eu clamava, chovia, eu dormia assim: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, mas eu estou com medo, sabe? Eu dormia assim, apavorada. Mas o Senhor fez algo, Satanás fez uma luta, uma confusão entre a família, achando: eu vou derrubar todos eles, todos esses crentinhos aí. E sabe o que aconteceu? No rebuliço que aconteceu, a minha filha comprou um apartamento, a outra também comprou um apartamento, comprou carro e falou assim: mãe, fica nessa casa. Me deu uma casa grande que tem varanda, que tem lavanderia, uma casa grande, tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, tudo. Então, varanda. Então, eu falei assim: aí, eu pedi a Deus sozinha, não falei com ninguém. Chorei, fiquei com medo da minha casa cair em cima de mim, porque duas casas, irmãos, que eu morei, caiu. Uma eu morava aqui no fundo do quintal, e aí, de madrugada, eu dormindo, eu vi sentir só um negócio gelado nas minhas costas. Tchá! Todo mundo falava para mim: eu morava na beira do barranco. Você está morando aí, esse barraco vai cair. Era num barraco. Aí ninguém ligava, minha família não fazia caso, eu não podia fazer nada. Eu com 2 crianças pequenas dormindo naquele barranco. Aí de repente veio a chuva assim nas minhas costas, eu levantei, acordei assustada, já ia saindo correndo pela porta. A minha menina falou assim: o menino tem de 1 ano e ela 2. Mamãe, um nenê. Eu ia correr, deixar o menino lá e o menino ia morrer. Aí a menina falou: o nenê chegou, peguei ele correndo assim,
Deus esperou só nós passarmos da porta, eu e meus 2 filhos. Terminamos de sair pela porta fora, a casa desabou. Não aconteceu nada com a gente, mas desabou. Uma outra vez eu estava numa casa, um amigo do pai do meu filho pegou no ombro assim a casa e falava assim: Olha, eu estou segurando a casa para vocês pegarem mantimento, pegar as coisas que você mais precisa, vai pegando. Aí a gente ia pegando e falou: vai logo, vai rápido, que está doendo meu ombro. E segurando no ombro, quando nós pegamos algumas coisas que a gente precisava, que não dá para pegar tudo, aí ele pegou, soltou, agora eu vou soltar, tá bom? Soltou, a casa foi abaixo também. E aí até fui correndo com as crianças na casa da minha mãe, dormi lá. Aí começaram a chiar, minha mãe falou, ai gente, para. A coitada estava lá e caiu a barraca em cima dela. Ela veio para cá, a da primeira casa, né? Que caiu. Aí deixa a menina aqui, porque a família era toda dividida, sabe? Um queria ser mais que o outro, sabe? Só Deus na causa, só Deus. E desse meio de trevas, de bagunça, de confusão, de família, que um não suportava o outro, um brigava com o outro, um queria matar o outro, o Senhor me tirou como escolhida para pregar o evangelho dele. Aí, e era sempre luta, 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 e eu só calma no meio daquela confusão, né? Eu saía para trabalhar, voltava, eu via falar, brigou, irmão, seu irmão, sua irmã, se quer uma briga feia aí, tu. Eu falava, misericórdia. Aí, até uma vez que a minha irmã brigou com o vizinho foi jogar uma pedra nela, né? Ele já estava errado, porque ele é um senhor e ela era uma menina. Aí essa pedra caiu bem aqui na minha testa. Fez um buraco, aí minha mãe levou para o socorro. Aí eles costuraram tudo, aí quando eu voltei ele falou, bem na boazinha que foi cair a pedra. A outra que é má, não cai nada em cima dela. Eu dei até risada, eu falei, irmão, eu estava vindo da igreja. Ele falou, a gente sabe o seu caminho. Então, irmãos, é assim, anos e anos eu batalhando, andando com as crianças, sabe, eu pegava as crianças da vizinhança toda e levava na igreja. Muitos se converteram, alguns, né? Sabe como que é, né? Todo mundo. Nem todos aqueles, né? Dizer Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O próprio Deus mesmo fala. Então, alguns desviaram, alguns ficaram. Então, a minha sobrinha falou assim, achei maravilhoso quando ela me falou isso. Acrescentou a minha fé. Falou, ô tia, você levava todo mundo para a igreja. Eu via você levar tanta criança, tanto, e eu nunca podia ir, porque a mãe dela não deixava ela ir. Só deixava a mais velha, né? Ela era caçula, não deixava. Aí falava, não, não, minha menina não vai sair daqui, não. Sabe, acho que até idolatrava a filha, né? Mas é assim mesmo. Aí ela falou, a senhora nunca me levou, mas só de ver o testemunho da senhora levando essas crianças, eu me converti. Ela mora na Espanha. Ela falou, eu sou missionária aqui na Espanha. Só de ver você levando as crianças, eu sentia tanta vontade que aí a mãe dela faleceu, né? E ela começou, casou e foi morar na Espanha, casou com o espanhol e acabou se convertendo lá, se tornou missionária. Assim que eu falo, irmão, é assim, a gente tem que ir fazendo a obra. Aconteça o que acontecer, deixa as pedradas, deixa a borracha, deixa os outros falar mal de você, deixa Deus trabalhar na sua vida. Tinha uma vizinha que ria de mim, eu já não está mais na terra, né? E os outros vinham me procurar, ela falava, aquela que dá uma de crente. E eu fiquei na minha, nunca abri a boca para falar mal dela. E ela, os outros chegavam, ela falava coisa de mim. Aí a pessoa me contava e falava, glória a Deus, né? Ainda bem que ela tem algo para falar de mim, né? Mas aí eu nunca falei nada com ela, nada. Mas é assim, uns te vê com bons olhos, outros te vê com maus olhos, mas você não tem que pensar nos outros, você tem que pensar em Deus. Jacó era trapaceiro, fez todas aquelas atrapalhadas, no fim Deus escolheu Jacó. Deus quer pessoas que estejam disponíveis para ouvir a voz dele, como Moisés,
com Arão, né? Moisés e Arão seguiram o caminho para tirar aquele povo, né? Das garras de Faraó, como se fosse nós nas garras de Satanás. Então, irmão, se Deus fez na vida de Moisés, de Elias, de Isaac, de Jacó, não vai fazer na tua? Para com essa choradeira, com essa tremedeira, essa insegurança. Deus é fiel. Eu sem saber de nada, eles estavam tudo tramando, sabe, que ia arrumar isso aqui, ia me dar essa casa, deixaram fogão elétrico para mim, deixaram um monte de coisa. Eu sem saber de nada, eu falava, oh Deus, só vê minha situação nessa casa, Senhor. A hora que o Senhor quiser, que o Senhor estiver disponível, me dê uma casa, faz algo por mim. Mas eu nem sabia, né, que eles... Aí quando eu até falei um dia para outra minha filha que eu estava orando, ela falou assim, Deus já está preparando a sua casa, porque ela já sabia que a outra ia para o apartamento e ia deixar a casa para mim. Aí eu ficava pensando, onde será, quem será, como será que eu vou conseguir essa casa que eu não tenho condições? Aí eu pensando, repensando, e elas falando, né, combinando tudo direitinho. Graças a Deus do Pai Celeste, aquele Deus maravilhoso, criou meus filhos tão bem, que meus filhos todos ficam, sabe, como se eu voltasse a ser criança, ao meu redor, vendo o que eu preciso, sabe, me ajudando, faz remédio. Mãe, você tem que tomar vitamina, toma essa vitamina, isso, aquilo, remédio não, vitamina. E porque eu não tomo nada, graças a Deus. Só umas vitamininhas, porque, né, para os ossos ficar forte. Mas eu estou na mão do Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sabe que não dorme, aquele que não cochila, guarda de Israel. Amém, irmãos? É assim que a gente tem que andar de vitória em vitória. Deus está no teu lado, Deus está no teu caminhar, Deus está vendo tudo que está acontecendo com você. Não tenha medo. Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões, mas não permitiu os leões tocar nele. Deus permitiu José na cadeia, mas não permitiu José morrer ali. Tirou ele da cadeia para fazer dele um governador. E Daniel foi tão forte que até o rei falou, a partir de hoje, todos têm que fazer oração a esse Deus. Todos têm que clamar, têm que adorar esse Deus, o Deus de Daniel. Amém? É o Deus de Daniel, meu Deus, como tem um louvor que fala. Deus de Daniel é meu Deus, o Deus de Daniel é meu Deus, é o meu Deus. Então, irmãos, para todos os servos de Deus na terra deu certo, porque para você não. Aí um milagre, minha filha veio aqui e falou, mãe, você está contente com a nova casa? Falei, tô, filha, eu não vou sair soltando rojões, mas eu tô agradecendo a Deus todo dia, porque pelo menos eu não vou ter que ficar com medo quando chover. Tanta rachadura nas paredes da casa que eu estava, tanta rachadura, que quando chovia eu ficava apavorada. No chão, então, do quartinho lá, eu tinha medo de pôr móveis lá, porque o chão parecia que ia ceder qualquer hora. Aquilo me assustava. Mas eu falei assim, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Estou entregue nas tuas mãos, Senhor. Faz de mim segundo o teu querer. E foi assim, irmãos. No tempo certo, Deus me deu a casa certa. Sabe? Eu estou fazendo vídeo aqui nesse quarto, mas aqui tem lugares bons para fazer. É porque tá noite aí, eu não posso ficar falando, né, alto. Então eu vim para cá, para o fundo, que é melhor para a gente conversar. Então não se assuste, não se espante. Não se apavore. Entrega tudo na mão de Deus. Deus vai consertar a sua vida, sabe? Deus vai cortar laço, embaraço, desfazer tudo que estava mal feito, sabe? Ele faz a obra completa na sua vida. Não vai te faltar nada, sabe? Porque Deus é um Deus de milagre, de maravilha, de poder e glória, de graça, de misericórdia, sabe? É um tempo novo o Senhor vai fazer na sua vida.
Deus está escrevendo uma nova história na sua vida, sabe? Está cortando laços, embaraços, fazendo todo mal. Ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada, nada nos causará dano. Até nossos inimigos ele fará com que tenha paz conosco. Eu conheço uma pessoa que a pessoa levanta, ela levanta junto. A pessoa vai para o portão, ela vai. A pessoa varre a casa, ela vai varrer. A pessoa vai limpar a cozinha, ela vai limpar. Ela faz só o que ela vê a pessoa fazer, sabe? Aí eu fico pensando, eu falo, Senhor, depois eles dizem que os crentes que são doidos. Você perseguir uma pessoa, você fazer tudo que a pessoa faz, você irritar a pessoa, você, sabe, querer bagunçar com a pessoa, sabe, esculachar a pessoa, sem a pessoa falar nada, sabe? É porque não dá para mim explicar direitinho o que essa pessoa faz, porque eu não quero contenda na minha vida. Mas é terrível, eu fico olhando e falo, Jesus. Depois falam que os crentes são loucos. O crente levanta, vai trabalhar, vai cuidar da vida dele, não está nem aí para a vida dos outros. O crente, ele preocupa-se com a sua salvação, enquanto o ímpio procura em derrubar o irmão. O ímpio só pensa nisso. A palavra de Deus fala que aqueles que são maldosos, fazem maldade, eles não dormem, não sossegam, enquanto ele não faz alguém tropeçar. E é verdade, eu vejo isso com meus olhos, mas eu fico só olhando e falando, até quando essa pessoa vai ficar nessa ilusão? Convido para ir para a igreja, convido até para a marcha, convido tudo a pessoa. Você vai comigo na marcha para Jesus, né? Porque todo ano eu vou. Todo ano. Só um ano da pandemia que eu não fui, mas dos outros anos, todo ano eu vou. Aí eu convidei essa pessoa, né? Que a gente tem que, mesmo que sabe que a pessoa está fazendo coisa contra a gente tem que, Deus fala assim, como que é a palavra? É, não quer suportar os fracos na fé. Então a gente não pode ficar reparando que a pessoa é fraca, isso aqui a gente tem que convidar, vai para a igreja. Aí eu falei, você vai comigo na marcha? Ah, eu não. Eu falei, o que que tem? Uma vez pelo menos. Não, não. Aliás, Senhor, estou fazendo minha parte, tá? Porque eu não vou ficar jogando pérolas aos porcos. Estou fazendo minha parte, falando. Se a pessoa quiser ir, vai. Se não quiser, a gente fala para a pessoa que é bom, que é maravilhoso. Depende da pessoa também, né? Porque eu, quando era mocinha, estava no mundo, né? Porque eu fui para a igreja muito nova, mas depois, sabe, ver a folia do mundo sair, fiquei no mundo. Aí o povo falava para mim, eu falava, não, sou católica apostólica romana, porque fui criada no colégio de freira, né? No lugar que. Com freiras, fui criada com freiras. Então, eu sabia rezar o terço, Ave Maria, Pai Nosso, Santa Maria, Ladainha, sabe tudo? Ia nas procissões, tomava hóstia, sabe tudo aquilo que o católico faz. Então, eu me preparava só para adorar os deuses, né, os santos que tem na terra, mas até que um dia eu encontrei Jesus e fiquei sabendo que ele é o único Deus, Filho de Deus único, nosso irmão, né? Então aí eu parei de ir para a igreja católica, na igreja São Judas, na igreja fala, padre, me benze que eu quero ir para casa. Ia lá, o padre benzia. Eu ia sempre na igreja São Judas, que é aqui perto, pedir para o padre me benzer. Depois eu vi que não era nada daquilo, mas, né? Cada um tem sua vida. A gente convida porque se você está vendo que a pessoa está escorregando num buraco, vai cair num poço fundo, num buraco, num morro, num barranco, você tem que avisar. Então é isso que o cristão faz. O cristão avisa para você não cair no buraco, mas muita gente não quer saber.
E nós não podemos fazer nada quando a pessoa não quer saber. Porque Deus não quer nada forçado. Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro. Ele que nos tirou do lamaçal do pecado. Ele que cuida de nós. Como a menina dos olhos de Deus, nós somos cuidados, sabe? Então, não temos que forçar ninguém a nada. Vamos falar aquela plantinha que não cai no solo seco, não cai no deserto, ela vai florescer. Mas aqui caiu no solo seco, no deserto não vai. Aqui caiu né, na terra boa, né? Então vamos continuar falando porque Deus é maravilhoso. Se você clamar, se você buscar, se você orar, como Deus fala, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. Busca Deus de madrugada, irmão. Faz uma vigília. Vá numa igreja que tem vigília. Faz a sua parte, que Deus te recompensará. E quando eu estava lá chorando, com medo que esse dia deu uma chuvaiada forte, Deus falou a sua casa. Me deu minha casa. Minha outra filha até falou, está contente, mãe? A casa tem muitos cômodos. Tem lavanderia, tem tudo. Falei, filha, estou super contente, porque com Deus é vencer ou vencer. Não importa que Lázaro esteja cheirando mal, tira aí a pedra, o Senhor falou. Não tirou a pedra, Lázaro vem para fora, sai para fora. Lázaro veio, como diz a música. Com vida, Lázaro saiu com vida. Então é assim que Deus faz. Para Deus não há impossível. Será que é possível alguma coisa para Deus? Jamais. Como diz a palavra dele também. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é Deus. Tudo eu posso. Se tiver pesado para mim, eu entrego na mão de Deus, Ele carrega para mim. Ele me ajuda. Não há nada impossível. Amém? Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Amém? Entregue, irmão. Entregue a sua vida, a sua família, seu caminho, seu futuro, sabe? Seu presente na mão de Deus. Entrega tudo. Ele fará grandes coisas por vós. Como diz a palavra dele. Deus pelejará por vós e vós calareis. Tem aquele também, Salmo 26, que acho que é 126. Como que é? Deus fez alguma coisa por esses, por isso eles estão alegres. Estamos alegres porque Deus fez alguma coisa. É mais ou menos assim. Então, é assim. Deus só faz você ser alegre. Perto de Deus, até a tristeza salta de alegria. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém, irmãos? Como Deus diz como que é o nome dele, meu Deus, Gideão. Vai nessa força, homem valoroso. Gideão se achava um fraco, um coitado, um pobre, miserável. Aí Deus via nele um homem valoroso, um homem grande, um homem poderoso, um homem que podia, aleluia, derrubar um povo, arrumar a vida de um povo que Deus mandou e também libertar uma nação, como Deus fez na vida dele, né? Aqueles 32 homens que foi, o Senhor falou que não, foi 22 mil, o Senhor falou também tem muito, acabou sendo só 300. Aí a Gideão até nem acreditou, falou, meu Deus, se eu não vou lutar com 32 mil, com 22, nem com 10 mil eu vou lutar com 300, oxe, não vai dar certo. Tem muita pouca gente. Mas o Senhor falou, vai nessa força, varão valoroso. Vai que eu estarei contigo. Quando Deus está com a gente,
Deus e nós juntos são a maioria. Deus é a maioria. Como diz, maior que está em nós do que o que está no mundo. Então ele foi na força do Senhor e venceu os midianitas. É assim, irmãos. É Deus na frente. Deus marcha na frente, você vai atrás, marchando também. Ele falou para aquele povo de Moisés, diga a esse povo que marche. Você não precisa ter medo de nada nem de ninguém. Você tem que ir em frente, seguir. Que Deus está contigo. Como Deus disse para aquele povo. Moisés disse, esse povo que você vê, nunca mais vereis. E não viu mesmo, porque eles morreram afogados no Nilo, no mar do Nilo, né? Então, no Mar Vermelho. Então, não se atormente, não se apavore. Crê em Deus, crê em Jesus. Entrega tudo nas mãos de Deus. Sabe? Você pode chorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está contigo, meu irmão. Toma posse da sua vitória. Se eu me mostro uma pessoa chorando muito, 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 muito. Só que essa pessoa não sabe que Deus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Amém? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Foi assim que Paulo falou com aquele homem, né? Que estava ali. Quando o anjo veio, Paulo e Silas estavam sem fazer nada, eles falaram, vamos fazer alguma coisa, Paulo? Aí Paulo falou, o quê, Silas? Ele falou, vamos louvar. Começaram a louvar, o anjo entrou e abriu as cadeias. Aí o carcereiro chegou, viu tudo aberto, queria se matar, vamos matar, porque quando eles viram, os soldados viram que todos estão fugindo, eles vão me matar, então me matam primeiro. Aí Moisés falou, não faça tal coisa. Todos estão aqui, ninguém vai fugir. Foi o anjo que abriu a porta para mim. Aí ele falou assim, o que eu faço para minha família? O que eu faço, Deus, é para ter essa fé? O que eu faço para ter esse Deus como o teu? Não está vindo a palavra agora, mas estou falando. Aí Moisés falou assim, oh, glória a Jesus, aleluia. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele queria saber o que ele fazia para ser igual Paulo e Silas. Aí ele falou assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém, irmãos? Nessa luta, irmão, você não vai ter que pelejar. Deus vai pelejar por você, como ele fez com o Gideão. Ele foi lá ouvir que eles estavam falando, o Gideão foi à noite, sabe? E Deus deu aquela grande vitória para Gideão. E os midianitas já estavam com medo, já estavam apavorados, saíram correndo, mataram-se uns aos outros. Somente que Deus deu a vitória. Como Ele vai fazer na tua vida. Ele vai dar a vitória. Sabe, irmão? Esse Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele é o teu Deus. O teu Senhor, o teu Salvador. Sabe? Eu passei cada perrengue, cada prova. 2 casas caiu. 2 vezes o diabo tentou fazer eu ficar sem nada. Porque a primeira casa caiu, enterrou meus documentos, enterrou tudo mesmo. A segunda caiu, enterrou tudo que eu tinha também. Eu tive 2 recomeços. E agora, dessa vez, a casa não caiu, mas eu estava num buraco, num lugar que eu vou tirar foto e mostrar como era e como é agora. Aí eu ficava pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixa eu morrer aqui nessa casa, não cair em cima de mim. E esses buracos aí, sabe? As paredes cheias de fecha assim, sabe? Tudo rachada. E eu com medo, Senhor, misericórdia.
Tocava a cama de lugar, não sabia mais onde pôr, porque tinha um quarto lá que estava, mas o Senhor me guardou. Fiquei lá muito tempo, o Senhor me guardou. Nunca uma chuva arrebentou lá dentro, nunca aconteceu coisas terríveis. Se fosse um ímpio, já teria acontecido milhares de coisas horríveis. Por isso eu me apego a esse Deus, porque Ele é zeloso, cuida dos teus. Até hoje, eu só tive maravilhas, só vi maravilhas na minha vida, uma atrás da outra, bênção atrás de bênção. Deus me deu a casa, essa casa, agora tem mais um milagre que eu estou esperando em Deus, eu sei que Ele já vai me dar, sei que está perto, porque Ele é fiel demais para me contar. Então, irmãos, é isso. É buscar a Deus e viver. É fazer a vontade do Pai. É andar de glória em glória, de vitória em vitória. Amém, irmãos? Até aqui foi passado para falar. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. O Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Eu gostaria que vocês comentassem, amém, se inscrevessem e dessem um alôzinho, um joinha. Amém? E deixo-vos a paz. A paz de Deus eu vos dou.